estava vendo uma pergunta, uma entrevista na internet de um canal de uma pessoa que entrevista outras pessoas. E na entrevista, essa pessoa faz a pergunta às pessoas da seguinte forma: se você tivesse de escolher uma religião, qual religião você não escolheria? É muito interessante esse canal, onde essas pessoas são interrogadas com essa pergunta. E eu assistindo, né, na internet, o vídeo dessa pessoa que faz esses interrogatórios, eu achei muito interessante. Ela chega para a pessoa e pergunta: se você tivesse de escolher uma religião, qual religião você não escolheria? E na resposta das pessoas, a maioria vai dizer: eu não escolheria a evangélica. A maioria vai dizer isso. Outras diz: eu não escolheria a católica, a umbanda, e por aí vai. Mas a maioria diz que não escolheria a evangélica. Por quê? Porque a religião evangélica hoje é a religião que está na moda. Está entendendo? A religião evangélica hoje é a religião que está no auge, na divulgação, na propaganda. É a religião evangélica, onde tem muita gente aderindo. Ator, jogador, cantor, não é? Famosos. Todo mundo hoje adere à religião evangélica. É a sensação do momento. Mas, diante da pergunta que esse rapaz faz no seu canal, gravando os vídeos, interrogando as pessoas, se elas tivessem de escolher uma religião, qual religião as pessoas que ele entrevista, ele pergunta: qual religião você não escolheria? Se eu fosse entrevistado por esse rapaz desse canal, eu ia responder a ele com outra pergunta. Quando ele me perguntasse: se você tivesse de escolher uma religião, qual religião você não escolheria? Eu responderia a ele com outra pergunta. Eu perguntaria a ele: qual a finalidade que eu teria de escolher uma religião? Qual o objetivo? E por que eu precisaria escolher uma religião? E aí eu ia fazer essa pergunta a ele. E eu faço a você também agora essa pergunta: qual a finalidade de você estar numa religião? E eu já sei a sua resposta, a resposta de todos. Porque são ensinados assim, dentro da mentira. Tá certo? Por quê? Porque o que é religião? Eu vou te explicar o que é religião. A religião é um conceito de vida dentro de princípios e valores de fé em Deus, que leva o indivíduo a entender que ele vai encontrar a Deus dentro desta vida, guardando, praticando e vivendo a formalidade que é estabelecida nesse princípio, nesse conjunto social, onde as pessoas estão vivendo, guardando e praticando, sendo devoto como forma de vida com Deus. É isso que é a religião. A religião é uma forma de vida dentro de princípios e valores que leva o indivíduo a entender que ele está servindo a Deus, que ele está indo a Deus. Mas só que isso é um conceito formado na mentira. Esse conceito é formado pelo pai da mentira, o diabo. Por quê? Vamos lá. Vamos entender isso aqui. É muito bom, irmãos, a gente buscar entender, conhecer a verdade. Está entendendo? Ter um entendimento das coisas. E não... Boa tarde, Graça. E não ser levado pelo que a gente acha, entende, ou vive crendo que é a verdade. Em relação à verdade de Deus, nós temos que ser prudente para analisar o princípio por onde a gente vai ter o conhecimento da verdade de Deus. O princípio é a palavra, aonde tudo de Deus revelado para o nosso conhecimento está aqui, e
O conhecimento que o homem precisa ter para a salvação está em Cristo. O conhecimento que o homem precisa ter para chegar a Deus, você não encontra no Velho Testamento. Você vai encontrar essa porta para você chegar a Deus no Novo Testamento. Alguém diz assim, não, mas o original, a Bíblia, não tem Novo nem Velho Testamento. Sim. Vou deixar a chave do carro aqui enquanto eu volto. Ah, tá certo. Tá bem. O original não tem Novo nem Velho Testamento. Sim, mas tem o pacto de Deus, o tratado de Deus com o povo de Israel. E tem o tratado de Deus com a humanidade, incluindo Israel e todos os outros povos, num só tratado. Aonde, a partir de Jesus, tudo o que era pedido para o povo de Israel viver lá atrás para uma vida com Deus, não serve mais. Agora é a partir de Jesus. É aí que a gente fala Novo Testamento, Nova Aliança, Novo Pacto, aonde o velho foi anulado, cumprido na verdade. Não vamos dizer anulado. A Bíblia diz que aonde estabeleceu o novo, o velho já não tem mais validade. Porque o velho estava posto até chegar ao novo. E tudo que Deus orientou para o povo de Israel viver e praticar para ter um relacionamento com Ele, era temporal. E isso apontava a Cristo. Se você ler a carta às Gálatas, vai mostrar que a lei serviu de aio, de condutor para nos levar a Cristo. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Mas o assunto que eu quero levar não é esse. Se você quer conhecer o caminho e a porta, o meio único para chegar a Deus, você só vai ter esse conhecimento no Novo Testamento. O Novo Testamento, ele inicia-se a partir dos relatos de Cristo, aonde Cristo vem trazendo o Evangelho, vem trazendo a verdade e a graça, para o povo ter o conhecimento para receber de Deus a aprovação e estar na comunhão com Deus. A partir de Cristo é que a gente vai agora ter a revelação de todo o mistério de Deus que estava oculto lá no Velho Testamento. Então, eu quero dizer a você, religião é um conceito de caminho para Deus criado por Satanás. A palavra religião, ela significa religare, ligar. Isso no entendimento de levar o homem a Deus, ligar o homem a Deus. Ei, a religião não liga o homem a Deus, não reconcilia o homem com Deus, não é o caminho para Deus. Não foi esse o caminho, nem foi essa a direção que Deus deixou e que Deus nos orienta a seguir para estar nele, encontrando ele e tendo a comunhão com ele. Deus não orientou ninguém a ir estar vivendo, sendo praticante, devoto, consagrando, entregando suas vidas a viver como se fosse para Deus, dentro de nenhuma religião. Então, se esse rapaz me entrevistasse perguntando para mim, se eu tivesse de escolher uma religião, qual era a religião que eu não escolheria? Eu ia perguntar a ele, para que eu teria de escolher uma religião? Qual a finalidade eu precisaria escolher uma religião? Eu ia fazer essa pergunta a ele. E ele ia me responder, não, para viver uma vida com Deus, para estar em Deus, para servir a Deus, para buscar ser livre da condenação. Aí eu ia responder para ele, com a verdade que libertaria ele desse entendimento que ele está, e muitos estão também. Milhares e milhões de pessoas estão. Só quem não está nesse entendimento das trevas, nessa mentira, é quem já foi liberto, conhecendo a verdade. E como eu já fui liberto e conheço a verdade, hoje eu sei que a minha vida para com Deus não depende de uma religião. Que o caminho para eu viver e chegar a Deus não é pela religião.
Que o lugar para eu estar em vida com Deus não é pela religião. Que o religar de Deus, o meio de comunicação, de ligação, de comunhão com Deus para a minha vida, não é a religião. Hoje eu conheço a verdade. A religião não é o lugar onde o homem encontra Deus. A religião é uma mentira de Satanás que prende as pessoas dentro desse sistema, dentro desses princípios e conceitos, dentro dessa sociedade religiosa que vive as práticas, crenças, dogmas, princípios, como se fossem verdades de Deus, por onde eles entendem que vão chegar a Deus, que é mentira. É mentira. Pois o caminho para Deus, a direção da vida com Deus, não é dentro de nenhuma instituição religiosa, guardando princípios, credos, dogmas, crença, vivendo devoto, praticante, a ordenança, a tarefas, a obrigações religiosas, dentro de nenhum ambiente, instituição religiosa. Não é esse o caminho, nem essa a direção que Deus dá. A Bíblia, em canto nenhum, vai mostrar ninguém estar e buscar nenhuma religião que seja verdadeira ou falsa para estar em Deus. Porque Deus não nos orientou a buscar religião verdadeira, nem igreja verdadeira para chegar a Ele. O que Deus nos orienta é buscar o conhecimento da verdade, para estar em Deus conhecendo a verdade. Essa verdade é Cristo. Aí teve um irmão que disse a mim, não, mas a Bíblia fala de religião, irmão. Tiago, lá em Tiago fala sobre religião. A Bíblia fala, o Senhor está errado, temos que ter uma religião para servir a Deus. Eu estou errado ou você está errado? Você está falando não baseado no princípio da Bíblia. A Bíblia não ensina isso. Mas ele disse para mim, ensina. Eu digo, então vamos ver. Se eu estiver errado, eu vou reconhecer. Me mostra onde é que a Bíblia ensina a ter uma religião. Aí ele citou para mim, Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27. Eu vou ler para você. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana ao seu coração. A religião desse é vã. A religião pura, imaculada, para com Deus, o Pai, é esta: visitar órfãos, viúvas, nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Aí eu pergunto a você, Tiago está citando aqui alguma instituição religiosa? Não, a religião verdadeira para com Deus é a católica, é a evangélica, é a Testemunha de Jeová, é a mórmon. O contexto aqui está tratando de alguma instituição. Tiago não está falando de instituição religiosa. Tiago está falando de atitude do homem. Se quer viver uma vida como se tivesse numa religião para viver o bem para Deus, você tem que viver isso aqui, ó. Ajudar, exercer misericórdia e se guardar da corrupção do mundo. Se guardar da corrupção do mundo é dentro da verdade de Deus, Cristo. Não é dentro de religião. Tiago não está falando de religião e instituição aqui, irmão. Tiago não está falando de religião evangélica, católica, espírita, Testemunha de Jeová, mórmon. Não é nesse contexto de uma instituição, de um sistema com regra, com norma para você viver, praticar, ser devoto e consagrar sua vida centralizada nesse ambiente como se fosse a verdadeira de Deus. Tiago não está falando nesse contexto. O irmão que me citou isso aqui para dizer que tem religião está com o entendimento corrompido pela mentira do diabo. Esse texto de Tiago, capítulo 1, versículo 26 e o 27. Tiago não está falando de religião no contexto de uma instituição, de um local com regra, com norma, onde você tem que estar ali centralizado, praticando, sendo devoto e vivendo sua vida como se fosse o meio para a vida com Deus. Tiago não está falando disso. Vou ler mais uma vez. A religião pura e imaculada para com Deus. Olhe o que o texto está dizendo, irmão. Analise o texto, se detenha nos detalhes, busque entender.
Tiago não está se referindo a nenhuma instituição religiosa. Nenhuma religião, sistema estabelecido com regra, norma pelos homens. Tiago está aqui dizendo, você quer viver a religião? A religião verdadeira para uma vida com Deus é essa. Pura e imaculada. Visitar órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Exerça misericórdia com o próximo. Mas não é só isso não. Olha o que Tiago continua dizendo. A religião verdadeira é guardar-se da corrupção do mundo. O que é a corrupção do mundo? É todo conceito, preceitos, valores que contraria a verdade de Deus, o Evangelho. E essa contradição está dentro das religiões, está dentro dos grupos religiosos, está sendo pregado e propagado. A corrupção do mundo não é só se prostituir, idolatrar, beber, mentir. A corrupção do mundo é todo entendimento contrário ao Evangelho. É o entendimento cego e corrompido do homem em relação a Deus. Não é dentro da religião que você vai ter o entendimento transformado, iluminado com a luz de Deus. Essa luz de Deus não é uma religião, é Cristo. Essa verdade de Deus não é uma religião, é Cristo. Esse caminho para Deus não é uma religião, é Cristo. A porta que dá acesso a Deus não é uma religião, é Cristo. Então o povo tem que sair, enquanto vocês não renunciar e não se negar e não abrir mão de viver os preceitos e valores com esse entendimento dentro das religiões, achando que estão vivendo para Deus, vocês nunca vão chegar a Deus. Mando aí a paz do Senhor Jesus Cristo para o meu irmão em Cristo Jesus por fé, Carlos Santo dos Santos, conhecido como Tostão aqui na minha comunidade do Bode, no Pina, onde eu moro. Tostão, a paz do Senhor Jesus. Vamos estar aqui se alimentando com a palavra de Deus, que edifica a nossa fé para uma vida firme e firmada verdadeiramente em Deus, alicerçado no fundamento firme que é Cristo, o lugar onde devemos estar, a verdade de Deus, o caminho para Deus, por onde eu tenho vida com Deus, por onde eu alcanço a ligação com Deus, é por Cristo, não por religião nenhuma. Então, eu quero que você entenda isso. O mundo hoje vive sua vida de fé em Deus, na relatividade, por meio das suas religiões. O católico diz que está servindo a Deus, diz que é de Deus. E eles até dizem que é a igreja verdadeira, a instituição católica é a igreja verdadeira de Deus. Os evangélicos dizem que são de Deus. Diz que estão vivendo para Deus e que eles é que são o verdadeiro povo de Deus e os outros não. Que a igreja evangélica é a igreja onde o evangelho está sendo pregado. Só que não. Eles se julgam a igreja de Deus as evangélicas. A Adventista diz que é o verdadeiro povo de Deus. A Congregação Cristã do Brasil diz que é a igreja da graça. Para o homem ser salvo tem que estar nela. As igrejas evangélicas dizem que é o verdadeiro povo de Deus. Aí vem Batista, vem Assembleia, vem um bocado de ministério dividido nesse sistema religioso evangélico. É uma bagunça. Pior, mais escândalo do que as outras religiões. Então todos os indivíduos que estão dentro das religiões, eles têm o entendimento de que eles estão servindo a Deus, de que eles são de Deus, de que eles estão no lugar certo, central da vida com Deus, é a instituição dele. E quem não estiver lá, não é de Deus. Todos estão perdidos, errados, no anátema, porque estão contrariando e andando contrário ao que o Evangelho revela. Por isso que eu digo aqui, se você quer conhecer o caminho para Deus, não adianta você ler o Velho Testamento. O Velho Testamento não vai ter a revelação da salvação para você. O Velho Testamento, ele trazia a promessa da salvação. Mas a revelação dessa salvação, para o nosso conhecimento, foi manifestada no Novo, a partir de Cristo. Porque foi Cristo que trouxe para nós o conhecimento da salvação.
A verdade revelada para o homem ter o conhecimento da salvação foi revelada por Cristo, por onde alcançamos a graça de Deus. Porque diz a palavra de Deus, João 1,17, a graça e a verdade vieram por Cristo. Tudo que o povo vivia na lei, toda a regra, toda a norma, foi dada por Moisés, que não levava o homem a Deus, que não livrava o homem do juízo, que não tirava o homem da condenação. Mas a graça e a verdade que leva o homem a Deus, faz o homem alcançar o perdão, a remissão e ter reconciliação com Deus. Por onde você pode conhecer essa verdade é por Cristo, Novo Testamento. Em Cristo, aprendendo dele, tendo conhecimento de Cristo. Enquanto você tiver com a sua mente cauterizada, com a sua vida escravizada, sendo devoto, praticante, centralizando o teu viver, como se fosse para com Deus, dentro da tua religião, tu continua perdido de Deus. Seja essa religião evangélica, católica ou qualquer outra. Não é nenhuma religião o caminho para Deus. Aqui na posição. Não é nenhuma religião a verdade por onde você vai estar vivendo verdadeiramente com Deus. Porcaria? Não. Deixar não. Nada. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Então, esse rapaz que tem esse canal na internet, que ele entrevista as pessoas, perguntando assim, se você tivesse de escolher uma religião, qual religião você não escolheria? Muita gente diz as evangélicas, as igrejas, a religião evangélica. Outros diz a católica e por aí vai. A maioria diz a evangélica. Por quê? Porque hoje a religião evangélica está na moda. Ser evangélico hoje é moda. Todo mundo é evangélico, da religião evangélica. Agora, o evangelho, eu sempre digo isso. Eu sempre digo isso às pessoas. E eu vou continuar dizendo porque a verdade tem que ser levada constantemente para trabalhar no entendimento do homem que está perdido nas trevas. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. A penha é uma pedra grande, o martelo é pequeno, tem que estar batendo. Pá, pá, pá. Você às vezes olha assim e fala, não tem como essa pedra. Não, mas se você continuar batendo, a pedra vai começar a rachar. O coração vai começar a amolecer. A palavra vai encontrar uma flecha para entrar no entendimento do homem. E a palavra de Deus é como espada de dois gumes. Ela entra e vai até a divisão da alma e do espírito. Sabe o que isso quer dizer? Que ela alcança uma parte inalcançável do homem, que não adianta a psicologia, a psiquiatria, tentar entrar nessa parte que só quem pode alcançar é a palavra de Deus. É uma parte, a divisão da alma e do espírito, é uma parte intransponível. Só a palavra de Deus alcança o interior do homem para iluminar a mente dele e o entendimento dele diante das trevas que ele está. A palavra de Deus é isso, irmão. Por isso que eu não me entristeço em levar a palavra, porque eu sei que ela tem efeito, ou para salvar ou para condenar. Bem-aventurados que ouvem e crê para ser salvo. Mas quem não crê vai ser condenado. A palavra nunca vai voltar e nem ser lançada vazia. Então eu quero dizer a você, não confundam a religião evangélica com o evangelho de Cristo. Escute uma coisa, aprendam isso aqui. Jesus nos mandou crer no evangelho e renunciar a nossa vida por amor dele e do evangelho. Jesus não mandou ninguém renunciar a vida para viver dentro de igreja evangélica. Jesus não mandou ninguém deixar de viver sua vida neste mundo para viver a vida religiosa dentro de igreja evangélica. Marcos capítulo 8, versículo 35 e 36. Quem perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, ganhá-la-á. É pelo evangelho que eu tenho que dedicar a minha vida, não é por igrejas evangélicas.
Eu tenho que renunciar à minha vida, o meu viver neste mundo, me satisfazendo dos prazeres do mundo, pelo Evangelho. Não por igrejas evangélicas, para viver dentro delas uma vida robotizada, alienada, escravizada, centralizando o meu viver dentro de uma instituição, centralizando o meu viver robotizado na direção dos preceitos, dos valores dos homens, dentro de instituição religiosa, como se fosse para Deus. Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho de Cristo, irmãos, não é uma vida de ritual, sacrifício religioso, tarefa religiosa, obrigação religiosa, cumprir cerimonial religioso, viver metas e cumprir metas religiosas. O Evangelho de Cristo não é isso, irmão. O Evangelho de Cristo é uma informação que nos dá o conhecimento para que tenhamos o conhecimento do caminho para Deus. A informação do Evangelho nos leva ao conhecimento da vida com Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. Por onde a gente encontrar, o Evangelho mostra isso. O Evangelho é uma informação que mostra para o homem perdido o caminho para a salvação, que mostra para o homem condenado o caminho da absolvição. O Evangelho é uma informação que mostra para o homem que está indo a juízo o meio, a esperança para ele ser livre desse juízo. E o caminho, o meio, a esperança que o Evangelho mostra não é nenhuma igreja evangélica ou qualquer outra. É Jesus. Toda a informação do Evangelho leva o homem a Cristo, não a igreja evangélica, ou católica, ou mormon, testemunho de Jeová, espírita, budista. Não leva a religião, não leva a igreja, não leva a nenhum lugar. Leva a Cristo, e isso por fé. É por fé, com o entendimento naquilo que a Bíblia fala, do que Deus manifestou, a obra redentora, a obra remidora, a obra substituta para salvar o homem que Cristo executou e consumou. É nessa obra, é nesse ato de amor de Deus que nós temos que olhar, que o Evangelho nos leva a olhar, para que com fé, crendo, recebamos a graça de Deus. O Evangelho é isso, é uma informação que nos leva a Cristo, a ver o que foi realizado por Ele para nós. Então, não se prenda à religião. Não seja prosélito, discípulos, seguidores de homens. Não seja negócio nem propriedade de homens dentro de religião. Sejam discípulos de Cristo. Entrega a tua vida a Cristo. Confia nele e o mais ele fará. Não entrega a tua vida a um sistema religioso, confiando no que o homem ensina, como se fosse verdade de Deus, para você viver na esperança com Deus, você vai se decepcionar. Conheça a verdade, seja liberto. Nós não precisamos de igreja, de religião. Até porque, deixa eu fazer outra observação para esclarecer você aqui, de um assunto muito importante que é preciso ser levado para o povo conhecer. O que falta hoje, no meio da congregação dos santos, é ensino, é instrução. É homens que estejam compromissados com o reino de Deus para ministrar a doutrina, o ensino, a correção, a instrução para os irmãos. Eu quero esclarecer você de uma coisa aqui. Não procure igreja para servir a Deus. Você está dentro desse conhecimento porque você foi ensinado assim e tem sido ensinado assim com a mentira do diabo pregada pelos homens. E o pior, dizem que são de Deus. Jesus não mandou a gente estar em nenhuma igreja. Jesus mandou a gente estar nele para que eu seja a igreja. Membro que forma a igreja. Não é dentro de uma igreja que eu tenho que estar. É em Cristo. E a palavra de Cristo em mim.
para que eu seja membro que forma a igreja. A igreja de Deus, corpo de Cristo, não é uma estrutura física dentro de um sistema regido pelo governo humano. A igreja de Deus é um corpo místico, regido no governo de Deus, que é Cristo. O governo do reino de Deus é Cristo. Não é pastor, presidente, nem papa, nem padre. Esse reino de Deus não é a igreja católica, não é a religião evangélica ou nenhuma outra religião. O reino de Deus não tem aparência exterior. O reino de Deus não está ali, aqui e acolá. O reino de Deus está implantado em cada um de nós que cremos em Jesus, que somos membros que formam a igreja de Cristo, estamos no reino de Deus. Deu para entender isso aí? Isso é ensino, isso é doutrina. Eu pergunto, teu pastor está dando isso a tu? Ou está te levando a viver ritual, flagelo, penitência, sacrifício, culto, pacto, voto, campanha, entretenimento, shows, atrações, culto de profecia, de revelação? Você tem que buscar congregar. A igreja tem que congregar, não é dentro de uma igreja. A igreja tem que congregar, não importa o lugar físico. O principal não é o lugar. O principal é o motivo. A motivação que nós, como igreja, nos congregamos. Jesus não ordenou a sua igreja, pessoas, a estar subjugado dentro de fardo, de regra, de domínio, de autoridade do homem, dentro de nenhum sistema religioso, chamado igreja, onde o povo foi ensinado que tem que estar dentro dessas igrejas, instituição, para buscar a Deus. Não, eu não preciso buscar a Deus, eu não preciso ir para a igreja adorar a Deus, eu não preciso ir para a casa de Deus, porque tudo isso é em mim, quando eu estou em Cristo. Eu sou o templo, a casa, morada de Deus. O altar de adoração a Deus é a minha vida, no meu viver. Deus está em mim, eu não preciso buscar Ele ali, aqui e acolá. Está entendendo isso? E o povo está sendo conduzido, instruído, formado no anátema, na mentira, no engano. Porque dentro do sistema religioso que é operado pelo reino das trevas, a mentira que é pregada lá não é a verdade. Porque se a verdade for pregada dentro do sistema religioso, vão ter que derrubar púlpito, vão ter que derrubar os tronos de rei, a autoridade dos líderes, vai ter que cair tudinho, para que tudo esteja de igual. Se a verdade de Deus for pregada dentro dessas igrejas, se a verdade do Evangelho for pregada dentro dessas igrejas, vai ter que tirar campanha, pacto, voto, vai ter que tirar essa mentira de casa de Deus, vai ter que parar de subir monte, vai ter que parar de estar em vigília, vai ter que parar de sacrifício religioso, de culto, campanha, consagração, não sei o quê. Tem que tirar tudo isso, irmão. E colocar o mais importante para o homem estar cheio de Deus. O ensino da palavra, que é lâmpada e luz para nos guiar, que é por onde a gente vai ter uma vida firme e firmada com Deus, é no ensino, no conhecimento da palavra. Buscar a Deus, adorar a Deus, ser cheio de Deus, isso só pode acontecer pelo conhecimento da palavra. Não é por misticismo de culto dentro de igreja, onde o povo mistificou o ambiente chamado igreja, criaram um altar que diz que é o altar santo, misticismo, mistificam o lugar, mistificam o culto, mistificam o objeto, mistificam o ambiente, criam sensacionalismo. Se o evangelho for pregado nessas igrejas que cria isso, que vive isso, vai reprovar tudo isso, irmão. O evangelho não ensina nada disso. O evangelho não ensina ninguém estar dentro de uma igreja sobre a autoridade e o domínio do homem, dentro da regra, da norma estabelecida pelo sistema. O evangelho não ensina isso. O evangelho ensina você a estar na verdade, por onde você vai ser liberto. Por isso que eu vou terminar dizendo, nós não precisamos de igreja nem de religião. A nossa vida com Deus não depende de uma igreja ou de uma religião. Aí você pode dizer assim para mim, mas irmão Wellington, então, onde é que vai encontrar a Deus? Onde é que a gente vai aprender de Deus? É no bar? É melhor ir para a igreja do que ir para o bar. Sabe o que eu vou te dizer? É melhor estar no bar do que dentro dessas muitas igrejas. Porque no bar, o teu coração não vai estar endurecido na mentira. Tu vai reconhecer que é um pecador, que está perdido de Deus. Dentro das igrejas,
tu vai estar com teu coração duro e enganado na mentira, pensando que estás em Deus. Então é melhor tu estar no bar. Porque tu no bar, o evangelho, o teu coração vai estar mais mole para receber o evangelho. E tu dentro dessas igrejas, tu vai estar cego, com a mente cauterizada, o coração duro e os ouvidos tapados, não vai ouvir a verdade do evangelho. É o que tem acontecido com esse povo, essa multidão de pessoas dentro de religiões de igreja. É por isso que eu sempre digo, se há um número de pessoas maior que vai para o inferno, não é o número dos que estão na bebida, na droga, na prostituição. É o número dos que estão nas religiões. O maior número de pessoas que vai para o inferno são irreligiosos. Se você quer viver uma vida com Deus, dentro da verdade, você precisa renunciar à religião. Buscar o conhecimento de Cristo, para estar em Cristo, verdadeiramente em Deus, livre da condenação. Que Deus abençoe. Que essa mensagem, essa instrução, esse esclarecimento, essa exortação possa ter alcançado o teu entendimento. E você reflita. É importante dar ouvido a tudo que se prega, analisando tudo pelo Evangelho. Esteja mais atento a ouvir. E se alguém traz alguma orientação para você que não condiz com o Evangelho de Cristo, ei, é a palavra que diz isso. Esse não tem a Deus, não receba Ele. Sabe o que você deve fazer? Se aparte dele. Não seja instruído nem guiado pelo ensinamento que ele está dando. Porque senão, você vai continuar perdido pensando que está salvo. Amém? Deus abençoe, meu irmão Carlos Santos dos Santos, a paz do Senhor Jesus, e para todos os irmãos que estão sempre ouvindo e assistindo as ministrações, as instruções da palavra de Deus, com o irmão Wellington Ramos, aqui no YouTube, no Face, no Kawaii, no Instagram, em outros meios de comunicação. Que Deus ilumine o teu entendimento, que o Espírito Santo abra e te dê entendimento da compreensão da verdade que liberta, que o Evangelho nos revela. Amém?